Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Um assunto que nós trataremos aqui está envolvido dentro do texto que nós vamos ler sobre a piedade cristã. Nós vamos fazer a leitura aí do capítulo 2, versos de 11 a 14. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. Pai Santo, nós pedimos a Ti agora, Pai, nesse momento, que a sua palavra está aberta e que toda a expectativa do seu povo se volta, ó Deus, para a Tua palavra, para a instrução do Senhor, através da exposição da Tua palavra. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine na compreensão, abrindo o nosso entendimento para as verdades aqui, ó Deus, reveladas ao Teu povo. Que cada um de nós aqui, ó Deus, nessa noite possamos ser instruídos, edificados e consolados pela Sua palavra. Assim oramos, ó Deus, pedindo e confiando no Teu poder e na atuação do Teu Espírito em nós. Gratos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos aí aqui diante de nós uma carta pastoral do apóstolo Paulo, endereçada a Tito, e consequentemente aos crentes em Creta. É uma ilha ao sul da Grécia. Essa carta, ela é uma carta riquíssima em ensinamentos práticos sobre a vida cristã, sobre o viver cristão sendo desenvolvido à luz dessa graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, na pessoa e obra do seu Filho. Então nós vamos encontrar aqui nessa carta ensinamentos ricos para o nosso viver cristão, para a nossa vida e piedade. E o nosso foco aqui fica no capítulo 2, aí, nos versos de 11 a 14, onde Paulo ele apresenta essa graça de Deus manifestada nos três tempos, no passado, presente e futuro. Então isso é apresentado como um quadro dessa perfeita obra redentiva de Cristo Jesus, como nosso mediador. E o nosso objetivo aqui é perceber que a revelação da graça de Deus inevitavelmente traz consigo, traz essas exortações para um viver piedoso, um viver digno da nossa vocação e eleição em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto nosso aqui, nós vamos observar aí no verso 11, que é essa graça ativa do Senhor em prol do seu povo. E no verso 11 ele começa por dizer exatamente isso. Só que é importante aqui notar que na sessão anterior, aí, Paulo ele estabelece os fundamentos práticos da vida cristã em todos os aspectos, em todas as esferas da vida. E é interessante que ele usa aí, ele vem trazendo isso aí para todas as classes, idosos, aos homens idosos. Se você olhar aí a seção de 1, mais especificamente verso 2 ao verso 10, que antecede aí o verso 11 que a gente está
expondo, nós vamos perceber o apóstolo Paulo se dirigindo aí aos idosos, às mulheres idosas, que elas deveriam instruir as mais novas a amarem seus maridos, a cuidar da sua casa, né? Aos jovens homens e às mulheres mais novas e aos servos, ou seja, todas as classes, em todos os aspectos de sua vida. Eles estão vivendo, o ponto aí de Paulo é esse, eles estão vivendo diante da face de Deus. E é interessante que se a gente olha, né, todo o contexto, desde o capítulo 1 até o final da carta, nós vamos ver isso se ampliando para todas as esferas da vida, não somente no contexto eclesiástico, mas para todas as realidades da vida. Isso vai nos mostrar o propósito de Deus para a criação do homem. É um viver que esteja apontando, um viver que glorifique a Deus. Né? E a gente tem, às vezes, a gente vê bastante isso, né? Mesmo no meio cristão, no meio evangélico, né? As pessoas tentando dicotomizar a vida. Não, aqui é a minha vida religiosa. Não, aqui é minha vida secular, né? Como se existisse essa dicotomia. Quando nós olhamos lá para o Éden, quando nós olhamos para a criação do Senhor, quando Deus criou o homem e colocou, plantou ele no jardim, nós vamos observar que ali o Senhor estabeleceu todos esses mandatos. O homem vivendo o seu relacionamento com Deus, né, esse mandato espiritual, obedecendo a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus no mundo que Deus criou para a sua glória. Tanto no mandato espiritual quanto no mandato social e cultural, no seu trabalho, na sua família, em todos os aspectos. A vida cristã, ela é desenvolvida diante da face de Deus. Não tem um aspecto, uma parte da nossa vida que seja desenvolvido à parte, as ocultas dos olhos de Deus. Toda a nossa vida ela é construída diante da face de Deus. Então, basicamente, nós vemos isso aí, Paulo apresentando aí essa parte prática, de forma bem clara e objetiva aí nos versos anteriores. E aí, quando Paulo introduz aqui no verso 11, a conjunção porquanto, que é um termo de interligação, o que ele está fazendo aqui é basicamente ligando aquilo que ele vai dizer com aquilo que ele já disse nos versos anteriores. E isso é interessante porque os versos de 11 a 14, que nós acabamos de ler, eles então vão oferecer as bases doutrinárias ou teológicas para as instruções práticas dadas nos versos de 11 a 10. É como se ele agora falasse assim, não, vamos entender aqui doutrinariamente, teologicamente, por que nós devemos viver assim, por que toda a nossa vida tem que ser realinhada à luz de Cristo. E é basicamente isso que ele desenvolve. O ponto aqui é exatamente esse, que todos aqueles por quem Cristo efetivamente morreu devem viver piedosamente, cumprindo o propósito para o qual Cristo se manifestou salvadoramente. Então, o ponto que o apóstolo Paulo vai tratar aqui é basicamente esse: a vida cristã expressando a obra eficaz de Cristo nos seus eleitos. Basicamente isso. Ou seja, nós vamos ver aí, né, no verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o ponto aqui é esse. Não existe essa salvação, o termo grego aí é sotério, não existe verdadeira salvação sem uma expressão verdadeira de piedade, sem um viver santificado, um viver que esteja caminhando dentro desse propósito. Então a gente precisa já apontar aqui, já entender que a piedade cristã, em todos os sentidos, em todos os aspectos, ela parte da graça de Deus, redimindo o homem do seu estado caído de inimizade contra Deus.
realinhando a sua disposição a uma atitude correta para com Deus, a uma disposição voltada para agradar a Deus novamente. Então, dentro dessa perspectiva de interligação, podemos dizer que Paulo está mostrando que a graça salvadora de Deus e o sofrimento redentor de Jesus, eles estão direcionados ao propósito do viver piedoso e das boas obras do seu povo. Eles estão direcionados eles estão alinhados para essa direção. Ou seja, o povo redimido de Deus necessariamente expressará em sua vida prática os efeitos dessa graça revelada em Cristo Jesus. Porque essa graça, ela nos habilita a responder positivamente, a responder aos propósitos da eleição. Então, assim como os nossos pais, os reformadores, eles afirmavam em sua teologia e seus escritos, nós vamos encontrar isso, nós precisamos também entender que o supremo alvo da piedade é esse. Eles afirmavam, se não me foge a memória, acho que foi Calvino, né, que o propósito, o alvo supremo da piedade é sólido Deo glória. É a glória de Deus. O alvo da piedade, bem como toda a vida cristã, é a glória de Deus. É a glória de Deus. E é exatamente isso que nós vamos ver, nós vamos observar nos versos anteriores, a vida cristã sendo desenvolvida, quer no aspecto eclesiológico, familiar ou profissional, sob a luz do Evangelho, essa graça revelada. Essa graça revelada. E isso só é possível por causa da iniciativa graciosa de Deus, dessa iniciativa de mostrar-se, de manifestar-se salvadoramente a nós. Manifestar-se a nós. Então, a gente precisa olhar para essa realidade e entender que a piedade não é um mérito nosso, né? Ela não é um mérito nosso em que nós podemos, de alguma forma, nos orgulhar. Veja como eu sou piedoso. Né? Nós vamos observar aqui esses dois aspectos de piedade. Enquanto a graça desponta sobre nós, e daí já se elimina essa conclusão de uma piedade orgulhosa, porque parte de Deus é se manifestar-se, mas também nós temos aqui responsabilidades. Né? Então nós vamos observar basicamente isso. Então nós só podemos ter essa vida cristã, piedosa, em santificação por causa da epifânia, dessa manifestação, que é o verbo grego aí, que é o termo grego para manifestação da graça do Senhor. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então é sob a ótica de Cristo, que é a graça de Deus manifestada, que as nossas vidas elas são reorientadas, elas são ordenadas em cada aspecto para glorificar a Deus. Então ela parte dessa iniciativa graciosa de Deus em vir até nós, em dar o seu Filho a nós, em favor do seu povo. E o ponto aqui é basicamente esse, é entendermos que nenhum de nós pode, ou em algum tempo pôde, se antecipar a Deus, foi adiante de Deus, sem que Ele mesmo tivesse tomado essa iniciativa. Essa graça ela não tem origem na natureza graciosa divina, e ela trabalha ativamente para o nosso bem, e para o crescimento e edificação da sua igreja. Então, essa graça ela parte da iniciativa de Deus, porquanto a graça de Deus
se manifestou, ela se apresentou, ela se fez, ela veio, né, de forma clara e visível na pessoa de Cristo. Então, no final aí do verso 11, nós podemos ver a extensão dessa graça, né? Essa extensão, nós vamos observar aí, né, a quem de fato ela se estende. E nós precisamos aqui, irmãos, entender que a manifestação da graça, ela não alcança, digamos assim, todos os homens quantitativamente, tá? Mas todos os homens qualitativamente. Isso aqui é importante que a gente frise e gaste um tempo aqui. Por quê? Algumas teologias ou algumas linhas interpretativas vão olhar não somente para esse texto aqui, né, para esse todos os homens aqui no que diz respeito à salvação, a graça de Deus sendo manifesta, e vão interpretar como se a morte de Cristo ela estivesse efetivamente sendo manifesta, nessa graça sendo manifesta a todos os homens indistintamente, né, como a cada indivíduo no mundo. Né? E se nós formos interpretar por esse aspecto, nós teríamos grandes e sérios problemas. Né? Então, a gente precisa entender que todos aqui não significa cada ser humano. Em vez disso, refere-se a todos os tipos de pessoas, independentemente de sua posição na vida, cor, sexo, idade ou classe. E esse é um ponto que nós podemos observar em toda a Escritura. No Antigo Testamento, por quem Cristo viria, por quem Cristo seria entregue. Né? E no Novo Testamento, quando ele se manifesta, por quem ele fez, por quem ele se manifestou. Ou seja, dentro do contexto onde a carta ela é desenvolvida, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando não apenas aos judeus, como aconteceu, né, como a glória de Deus apareceu no Monte Sinai para aquele povo em particular, fora dos olhos ou fora da vista de todos os outros. Mas o ponto aqui é esse, é que a graça do Evangelho está aberta a todos os povos, tribos, raças e nações. Não está mais restrita aos judeus. Se a gente entender fora disso, nós teremos abraçado as teologias como por exemplo, do universalismo, que diz que todos, indistintamente, serão salvos. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós olhamos para Mateus 1, verso 21, nós vamos ver ali claramente, quando o anjo do Senhor se apresenta ali a Maria, ele fala, você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aquele que o Pai na eternidade, aqueles, né, que o Pai na eternidade deu a Cristo. Por esses, ele veio e morreu efetivamente, para livrá-los dos seus pecados, redimi-los. Então, no Evangelho, Deus reúne os seus eleitos, espalhados por todo o mundo, né, independente da sua condição. A ideia aqui é que a graça de Deus não está mais restrita aos limites humanos, aos limites, né, territoriais, mas aos propósitos soberanos da eleição, que é a vida santa. Né? Então, e é isso que nós vamos perceber agora nos versos seguintes. Basicamente isso que nós podemos observar aqui nos versos seguintes. No verso 12, nós temos aí educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. No verso 12,
nós vemos como Paulo ele descreve agora a graça que se revelou salvadoramente no passado, né? Agora no presente, educando o seu povo para renegar o mal. Né? O tempo lá da graça é colocado nesse tempo passado, que se manifestou, e agora ela vem se mostrando não somente uma graça passada, restrita a uma obra, e como se os crentes eles fossem salvos, eles fossem colocados, abrissem o portão e falassem: agora vai, se vira aí, desenvolva, faz aí. Então nós vamos perceber essa graça ativamente operando na vida dos filhos de Deus. Agora no presente, educando-os, a fim de que eles reneguem o mal. O primeiro destaque de Paulo é que a graça nos educa mediante a fortes disciplinas, de renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. E se nós pudéssemos aqui trazer a termos literais, a gente pode dizer que Paulo ele está dizendo que a graça revelada no Evangelho nos educa não apenas como um professor ensina a um aluno, sugerindo, como uma pedagogia informal que sugere alguma coisa. Faça isso aí e tá bom. Né? Mas se nós entendermos aqui a didática e o propósito dessa disciplina aqui, dessa educação, educando-nos, nós vamos ver algo ativo, presente. Isso envolve fortes disciplinas. Como um pai que corrige o seu filho, como um pai que disciplina o seu filho, essa graça vai exercer um propósito santificador sobre o povo de Deus por meio de fortes disciplinas, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. O ponto aqui é que a graça, mesmo que sobre essas duras penas, nos ensinará a viver coerentemente ao que Cristo realizou por nós. Irmãos, nós somos lentos. Nós somos muito inclinados a essa lentidão. E às vezes, mesmo diante de ensino após ensino, às vezes nós nos colocamos ali como quem: eu não entendi, não sei, não peguei. Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, certamente nós não alcançaríamos esse propósito. Então essa graça, aqui Paulo está mostrando exatamente isso, que essa graça ela permanece a nos educar em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada cristã. E esse é o sentido do que temos aí no verso 12. Uma vez que a graça nos salvou no passado, agora ela nos mantém a salvos do poder do pecado, nos ensinando a renegar a impiedade e as paixões mundanas. O termo aí, que vai indicar esse tempo presente, ele mostra esse propósito. Um tempo presente, ela nos educa para que, tem essa colocação aí, para que, e aí nós vemos esse propósito da eleição, esse propósito dessa manifestação, então, da graça de Deus, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Calvino vai dizer aqui, antes que essa graça
desponte sobre nós, nossas afeições, nossos prazeres estão totalmente inclinados para o mundo, para a carne, a serviço de Satanás e oposto a Deus. Antes que essa graça ela se manifeste, antes que ela desponte sobre a nossa vida, nós estamos vivendo de forma oposta a Deus, entregues aos prazeres da nossa própria carne. E esse é um ponto importante em nossa compreensão cristã de santificação. Relegarmos a impiedade, as paixões mundanas, é uma consequência da obra de Cristo em nós. É uma consequência, é fruto dessa obra de Cristo na vida do seu povo. Cristo nos redimiu da culpa do pecado e da condenação do pecado, que é aquele estado de morte e escravidão que estávamos, imputando-nos sua justiça. Por isso nós somos libertos do poder e da escravidão do pecado e estamos sendo educados na piedade de Cristo a fim de renegarmos o pecado restante. Nós estávamos lá agrilhoados, amarrados e mortos nessa condição. Cristo nos deu vida. Ele nos traz novamente a vida. E Ele nos redime dessa condição de morte. Nos livrando da culpa, da condenação do pecado, para que então, a partir dessa imputação da sua justiça a nós possamos agora caminhar dentro dos propósitos da eleição. E aqui tem um ponto, né, que é crucial na nossa compreensão de santificação, na nossa compreensão de piedade. A eleição, ela antecede a santificação. E a santificação pressupõe a eleição em Cristo. Isso é algo que fica claro. Nós não renegamos as paixões e a impiedade para que a graça se manifeste a nós. Nós não decidimos de um dia para o outro que vamos nos santificar para que então a graça desponte sobre nós e nos dê todos os benefícios da vida cristã, todos os benefícios do reino de Deus. Não. A eleição, ela antecede a santificação. Ela desponta sobre nós para a santificação, em nossa união com Cristo, em sua morte e ressurreição. Efésios, abra sua Bíblia em Efésios 1. Capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, aqui nós podemos ver exatamente essa ordem em que a graça se manifesta. Deus, na eternidade, ele faz isso, ele determina como será. Ele elege o seu povo em Cristo, para que o seu povo, então, caminhe em santificação. Ele cresça em Cristo, para a glória do Senhor, para a glória do seu nome. E então agora, Cristo chama o seu povo pelo Evangelho, e ele então responde: sim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
O povo de Deus, o homem que antes ele era oposto a Deus, ele era contrário à lei de Deus, ele era inimigo de Deus, e ele odiava tudo quanto se dirigia ou se relacionava a Deus. A lei que reprovava a inclinação pecaminosa do seu coração e que ele detestava, porque expõe a sua miséria, porque expõe a sua condição terrível. E, portanto, o homem odeia naturalmente essa lei. Então, isso que antes era odioso, agora, por essa manifestação da graça, dessa obra operada por Cristo, o homem então olha e diz: quanto amo a tua lei, irmãos. Isso é uma obra maravilhosa da graça de Deus, mudar essa condição do coração do homem. Isso é algo que excede até mesmo a nossa compreensão, porque certamente nenhum homem seria capaz de realizar isso, nenhum poder, a parte de Deus, a parte de Cristo, poderia efetivamente mudar essa condição. A santificação e a piedade cristã, então, elas se desenvolvem sobre os méritos da obra de Cristo. Elas serão desenvolvidas a partir disso. E ela está fundamentada nos méritos e na perfeita obra de Cristo. E é por isso que Paulo vai encorajar os cristãos em Filipos a desenvolver aquilo que eles receberam de Cristo. A salvação. Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 e 13. Vai dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tanto a salvação quanto a eleição e a santificação são obras de Deus. E a gente vai olhar agora esse outro aspecto da nossa santificação. O primeiro ponto que nós devemos enfatizar e destacar é isso: ela parte de Deus, por isso é obra da graça de Deus sobre nós. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. O ponto aqui é que pelo poder de Cristo nós podemos agora subjugar nossa carne, mortificar o pecado restante e crescer em santificação. E por isso nós podemos afirmar esse aspecto duplo da santificação. Ela é obra de Deus, como nós afirmamos. Ela parte dessa obra de Deus, e ao mesmo tempo é algo que é colocado sobre os nossos ombros como uma responsabilidade enquanto nós caminhamos aqui nessa terra. É uma responsabilidade do seu povo. Eu não lembro qual escritor, creio que é um puritano, que ele vai desenvolver essa ideia aqui como alguém que está com uma mão segurando, né, ou seguro em Cristo. A ideia dessa caminhada agora é como se Cristo estivesse segurando em uma mão e ele com a outra mão ele estivesse o tempo todo varrendo aquela sujeira restante para fora. A vida cristã não é somente a graça, ela me salvou, então eu tenho que folgar, descansar e deixar que tudo mais será desenvolvido. Nós precisamos olhar para essa realidade a qual o povo de Deus é chamado aqui pela sua palavra. Nós estaremos constantemente
preocupados com o nosso crescimento, com o desenvolvimento daquilo que nos foi dado. Nós não fizemos nada para ser salvos, para que essa graça despontasse, mas ela despontou sobre nós. Ela se manifestou a nós. Então nós agora somos esses que constantemente estaremos preocupados com isso, com um viver que agrade o nosso Senhor. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele parece sintetizar isso de forma muito clara e muito objetiva ao dizer lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, versos de 13 a 16. Ele resume e sintetiza isso dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, que em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santificação, irmãos, é exatamente isso. É o processo pelo qual o Espírito Santo está removendo a poluição do pecado do nosso coração. E ainda que isso não seja removido totalmente aqui agora, nós sempre estaremos preocupados, estaremos envolvidos nesse processo, renegando o mal, sendo vigilantes, sóbrios, procurando viver de forma prudente, justa, piedosa. E esse é o propósito, não é? A verdadeira piedade, ela então é essa beleza, né? Ela é o adorno dos crentes. Ela vai cobrir, né? Ornar os crentes com essa beleza, com a beleza de Cristo, sendo vivido em nossas vidas diárias, em nossos procedimentos. É por meio, então, de uma vida piedosa, de uma vida santa, que recomendamos a vida cristã ao mundo enquanto nós aguardamos a manifestação final do nosso Senhor Jesus. E é disso que agora o apóstolo Paulo vai tratar no verso 3. Não é dessa bendita esperança do seu povo. Veja o verso 3. Enquanto o povo de Deus vive aqui, ele desfruta dessa obra no passado, vivendo no presente, renegando o mal, mortificando a sua carne, santificando-se. Eles vivem nessa esperança, aguardando, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E essa esperança nos distingue de todos aqueles que não estão em Cristo. Nos distingue claramente. Nós temos aqui uma bem-aventurança, ou uma bem-aventurada esperança, uma feliz esperança, que se manifestou no passado para a nossa justificação, no presente para a nossa santificação, que é essa educação pela sua palavra, e finalmente se manifestará para a nossa glorificação, onde nós seremos livres da presença do pecado. Finalmente. Texto de 1 Timóteo 1, ele apresenta exatamente isso. Cristo como nossa esperança. Veja, Timóteo 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Irmãos, a igreja de Cristo, ela está alicerçada sobre essa esperança. A igreja de Cristo, ela progride, ela avança, ela vive nesse mundo sustentada, alicerçada sobre essa esperança, e ela cumpre o seu papel aqui nesse mundo, vivendo como que nesses preparativos para esse glorioso dia, para esse glorioso momento, para essa bendita esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos dormitar, descansar e afrouxar as nossas vidas. Porque a nossa vida ela tem que ser desenvolvida à luz dessa esperança. Como se nós estivéssemos nas vésperas da volta do Senhor, santificando a nossa vida, lutando diariamente por uma vida honrosa que glorifique o nome do Senhor, negando-nos toda a revelação, toda a Escritura, ela aponta para esse momento. E todos os crentes de todos os tempos, eles viviam ou viveram as suas vidas em torno dessa expectativa, dessa esperança, onde Cristo será unido finalmente ao seu povo redimido. Todo o enredo da revelação, então, progride desde a criação, passando pela queda, redenção e consumação, aguardando essa volta, aguardando firmemente nessa esperança, até que Cristo, então, finalmente pise todos os seus inimigos sob seus pés, triunfe sobre o último inimigo, que é a morte, e entregue o reino ao Pai, para que Ele, então, seja tudo em todos, e então virá o fim. Todo o povo de Deus, ele vive, ele desenvolve a sua vida dentro dessa perspectiva, dentro dessa firme esperança do retorno do seu Senhor. E nós aguardamos tudo isso, não de forma diferente, né? Mas com o nosso coração ardendo de prazer em Cristo, nossa esperança, nos santificando. Essa, irmãos, deve ser a real expectativa do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Essa deve ser a nossa real expectativa. Por que nós nos santificamos? Por que nós renegamos o mal? Por que nós vivemos de forma justa, piedosa e sensata? Não é para promover a nossa condição. Não é para nos mostrarmos aos homens. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E finalmente, Paulo nos diz como tudo isso é possível. No verso 14. Ele vai nos mostrar como isso aí é possível. Veja, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui nessa última parte desse texto que lemos, nós vamos observar a graça sacrificial, essa graça sacrificial. Aqui nós temos, podemos dizer, a suma do Evangelho, na entrega sacrificial de Cristo, onde Paulo expressa dois propósitos da obra de Cristo na cruz, que é remir-nos, como está escrito aí, remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu.
E o primeiro propósito aí, que é remir-nos de toda iniquidade, diz respeito a cada eleito pessoalmente. A cada eleito pessoalmente. Jesus, Cristo, pagou o preço pelo pecado de cada eleito individualmente. E o segundo diz respeito à igreja, tem como alvo a igreja, que é o ajuntamento de cada indivíduo purificado pelo sangue de Cristo. É onde o Senhor, é onde Deus reúne o seu povo, que vive sob o mérito de Cristo, seu Filho. Então, dentro dessa perspectiva, esses textos, esse trecho, eles estão nos ensinando como Cristo, em sua mediação, ele está pessoalmente envolvido com cada eleito dado pelo Pai a ele, a fim de que pela obra de expiação eles sejam justificados diante de Deus e libertos do império das trevas, para que sejam santificados e por fim glorificados. Então, dentro dessa realidade, nós podemos ver essa obra de Cristo perfeitamente ligada ao seu povo. Cristo, ele está eternamente colocado, né, a ser esse salvador do seu povo, aquele que não somente salva, mas aquele que traz todos os benefícios das suas obras e coloca sobre o seu povo. Então isso não é algo, a nossa salvação, a nossa vida cristã dentro da família do pacto, ela não é meramente uma obra impessoal de um Deus que fez alguma coisa e está um tanto à parte do seu povo. Não. É um Deus pessoal que se envolve, que viu a necessidade do seu povo e que se compadece do seu povo, e na pessoa do seu Filho, ele se dá, ele se entrega ao Calvário. Então ele sofre todos os flagelos que estava direcionado ao seu povo, para que o seu povo então fosse liberto da ira de Deus. Então veja aqui também que a remissão dos pecados e a purificação envolvem a propriedade exclusiva de Cristo sobre o seu povo, que consequentemente serão selados para o bem. E isso aí inclui a ideia de zelosos de boas obras, pois foi para isso que Cristo se deu, para isso que ele morreu, e foi para isso que ele nos redimiu. E aqui, irmãos, nós podemos dizer que temos esse núcleo da doutrina da expiação, que é onde nós conseguimos observar e entender que ele não morreu para nos tornar meramente justificáveis, ou para, de alguma forma, possibilitar a salvação, mas para efetivamente nos justificar e nos salvar. Ele não simplesmente, como alguns pregam, alguns ensinam, que ele simplesmente estendeu a corda, ele jogou uma corda para que o homem então pudesse subir e ser salvo. Aqui nós podemos ver essa graça efetivamente agindo em prol do seu povo, do início ao fim. Ele não somente morreu para nos abrir um caminho, para nos dar uma sugestão, para nos mostrar como sermos salvos, mas ele efetivamente veio morrer sob a ira de Deus para nos salvar efetivamente. O ponto aqui é que na cruz Jesus morreu literalmente como nosso substituto. Lá ele se tornou em nosso lugar, ou melhor, ele se tornou maldição em nosso lugar, ou como o texto vai trazer aí, né, por nós, para que fôssemos feitos justos.
redimidos da maldição da lei. E por fim, nós devemos saber que a definição de graça, e aqui é importante nós entendermos isso, não é? Que essa definição de graça salvadora que o apóstolo Paulo traz aqui, ela não permite nenhuma sugestão de que Deus salvará alguém para que então essa pessoa permaneça no seu pecado, escravos do mundo, da carne de Satanás. O desenvolvimento desses versos que nós lemos, ele não nos cabe nenhuma ideia, não sugere nenhuma ideia dessa natureza. E aqui é algo muito perscrutador, não é? É algo que nós devemos olhar e imediatamente lançarmos os olhos sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, para que nós não venhamos a nos enganar. Porque a vida cristã, vivida debaixo dos méritos de Cristo, à luz dessa graça manifesta, era uma vida de lutas, sim. De momentos trevosos, sim. Mas de vitória sobre o pecado, sobre a nossa carne. Porque para isso Cristo nos salvou. Não para que nós então pudéssemos apenas termos um status de eleitos, de crentes, mas para de fato expressarmos essa redenção em nossa vida, vivendo uma vida redimida, uma vida com temor e tremor. Isso nos impõe, irmãos, a obrigação de um procedimento digno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O resultado da obra de Cristo, então, se mostra numa vida santa. Homens e mulheres piedosos, renegando o mal e abraçando toda boa obra. Nós não somos salvos por ela, o pastor disse isso cedo. Mas se elas não estiverem em nossas vidas, se não forem encontradas em nosso caminhar, certamente nós não podemos supor ou pressupor que houve a manifestação dessa graça salvadoramente no passado, porque certamente ela não nos educou para que, renegadas as impiedades e as paixões, vivamos sensata, justa e piedosamente. Isso é algo invariável na nossa vida. Se nós não estivermos crescendo em santificação, em mortificação, não podemos sequer supor que houve alguma coisa que nos livrou do poder do pecado lá atrás. E antes de partirmos aqui para a aplicação, eu queria que nós refletíssemos seriamente sobre isso. Porque essa graça que se manifesta a nós, ela nos impõe um crescimento. Se nós olharmos desde o dia que nós fomos chamados por esse chamado eficaz do Senhor, lá no passado, para hoje, não sei, cada um tem a sua, suas peculiaridades. Mas todos nós, afirmamos e professamos diante da Igreja de Cristo que essa luz raiou diante de nós, de que nós fomos chamados pelo Evangelho. Então, a partir disso, nós devemos olhar para a nossa caminhada e vermos esse progresso da vida cristã, em pecados que nós anteriormente, como meninos, caíamos e às vezes de alguma forma recorrente estávamos ali. Se nós estamos vencendo, crescendo e buscando esse poder da palavra de Cristo e da obra de Cristo em nós manifesta, para vencermos isso.
Porque se não há esse progresso, se não há esse crescimento, esse amadurecimento que se mostra nessa vida piedosa, nós devemos olhar, pedir ao Senhor e olhar a nossa vida a fim de reparar pontos. Essa é uma preocupação que precisa estar ativa, uma preocupação constante em nosso coração. E aí eu queria trazer aí algumas conclusões, algumas lições práticas dentro do que nós acabamos de ver. A primeira delas é que esse texto aqui, ele coloca diante de nós uma realidade que nenhum homem pode escapar. O princípio aqui, não é? A questão básica que ele coloca diante de nós é essa. A salvação só é possível através da livre graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Ela pertence ao Senhor. E ela é obra do seu Espírito. Nesse processo, homem nenhum participa. Nenhum. Deus é soberano do início ao fim na eleição e salvação do seu povo. É Ele quem salva o seu povo, é Ele quem elege o seu povo segundo o beneplácito de sua vontade, para a sua glória. Nenhum homem, então, descobre a graça, ela se manifesta. Não tem nenhum homem sequer que pode um dia chegar, entrar pelos portões do céu e se gloriar diante de Deus, porque ele não fez nada para isso. Isso partiu da iniciativa graciosa de Deus em salvar pecadores como eu e você, miseráveis. O entendimento reformado das Escrituras começa com o reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas, e isso inclui a salvação do seu povo. Entretanto, ao mesmo tempo, a Escritura nos ensina que Deus nos salva não como marionetes, mas como pessoas. E isso vai mostrar a obra magnífica, soberana e gloriosa do nosso Senhor sobre o seu povo. A Bíblia, então, de uma maneira misteriosamente profunda, ela combina a soberania de Deus com a nossa responsabilidade. E é exatamente por isso que todos aqueles que foram eleitos em Cristo serão ainda aqui santificados e mortificados, e necessariamente encontrados em cada passo da sua caminhada cristã, renegando as paixões mundanas, abdicando da velha natureza e se esforçando em uma vida de pureza. Exatamente por isso, Deus triunfa soberanamente. E Ele, então, traz o coração do seu povo cativo à sua palavra, para que eles olhem para Cristo e para que eles desejem ser como seu Salvador. E nesse processo de santificação, nesse processo que começa a partir dessa graça que se manifesta, da salvação graciosamente dada por Cristo, então de mortificação e santificação, nós devemos dizer que, nós falamos sobre isso, mas nós devemos entender isso. Deus é o autor. É Ele quem dá isso gratuitamente. Mas o ponto aí é que nessa obra, nesse processo, nós somos responsáveis por uma vida atenta e vigilante. Não é? Porque tem muitos crentes que, às vezes, nesse quesito aqui, não é? Nessa parte, fala, não, ele coloca a desculpa, crentes, né? Eles colocam a desculpa do seu viver promíscuo, do seu viver contraditório, justamente nessa graça de Deus. Dando desculpas de que, não, agora é Deus tem que fazer agora o resto. Eu ainda estou nisso, mas... É interessante o texto que nós temos lá, para a gente caminhar para o fim,
Pedro, abra segunda carta de Pedro, capítulo 1. Para que nós entendamos como funciona essa realidade dentro da vida cristã. 1 Pedro, na verdade, é a segunda carta de Pedro. Eu estou aqui na primeira, mas na segunda. Versos de 3 a 11. Veja. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por ela, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, ou da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, ou melhor, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, veja o termo, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja como a vida cristã, ela deve ser vivida à luz dessa graça que se manifestou. E aí nós devemos entender que essa fé salvífica que nós recebemos, ela não é um órgão morto, um órgão apenas receptivo, mas ela é também um poder operativo, porque a verdadeira fé dada aos filhos de Deus é uma fé que produz frutos espirituais para a glória de Deus, para o benefício do povo de Deus. É uma fé frutífera que redunda em glória para o Senhor. 1 Tessalonicenses 1, de 3 a 5, vai dizer: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. É interessante o que o Catecismo de Heidelberg ele vai dizer sobre isso, ele vai falar exatamente isso. É impossível que aqueles que foram enxertados em Cristo pela fé não produzam frutos de gratidão. Impossível. E o segundo ponto e último, de aplicação a tudo que nós vemos, é que a nossa esperança, o segundo ponto está ligado, na verdade, à nossa esperança, que é qualificada aí como uma esperança bendita, uma esperança feliz. Nós podemos, irmãos, aguardar confiadamente nessa esperança, unicamente porque Cristo já realizou toda a obra de reparação que era requerida de nós, mas que nós não tínhamos méritos algum para realizar. É por isso que a nossa esperança é uma esperança bendita, é uma esperança feliz, porque ela é uma firme esperança, que ela não se perde, mas ela está segura e guardada em Cristo. Ele cumpriu toda a justiça que é exigida da lei de Deus, atribuindo a nós sua justiça
diante do tribunal de Deus. Ele fez perfeita expiação pelos nossos pecados, levando sobre si a nossa culpa e a nossa desonra. E nisso consiste a graça manifestada salvadoramente ao povo de Deus. Jesus, ele não foi enviado meramente para morrer em nosso lugar, mas ele foi enviado para cumprir toda a justiça do seu povo, em lugar do seu povo. Lá em Mateus, quando a gente lê Mateus 3, não precisa abrir, quando a gente lê lá em Mateus 3, versos de 13 a 15, que fala sobre o batismo de Jesus, quando Jesus se dirige ali para que João o batize, João vendo, fala, não, eu que preciso ser batizado, e tu vens a mim. Jesus diz a ele, deixa assim por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça. E algumas pessoas têm uma ideia muito pequena do que é expiação e o que ela abrange, restringindo-a somente ao momento do sofrimento e morte de Cristo. Mas quando nós olhamos para esse texto de Mateus 3, nós vamos perceber que ali, Cristo ele estava no seu batismo, agindo não em seu favor, não a favor de si mesmo, mas em favor do seu povo. Ele não tem pecado, mas ele, como representante legal do seu povo, como mediador perfeito do seu povo, ele estava cumprindo toda a justiça. Deus não disse ao seu filho para que ele viesse numa sexta, morresse e fosse embora. Mas ele nasceu, ele teve que viver toda uma vida de obediência à lei de Deus. Aquilo que era requerido da lei de Deus ao seu povo, ele cumpre cabalmente e finalmente, e ele morre. Dentro dessa perspectiva, cumprindo toda a obra que lhe foi dada para fazer, toda a obra, imputando a nós sua justiça. Na cruz, pela obra do nosso perfeito mediador, ele nos imputa a sua justiça. Ele se veste com a nossa desonra e sofre todo o rigor da lei de Deus. Mas ali há essa dupla imputação, onde nós recebemos a sua justiça. E é justamente por ela que nós podemos comparecer diante de Deus. Porque ele cumpriu toda a justiça. E na cruz ele se entrega por nós. Deus, então, ele se mostra justo e justificador de pecadores. E essa é a mensagem que nós temos aqui. É a mensagem das Escrituras. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que se manifesta não somente para nos apontar o caminho, mas para efetivamente cumprir toda a justiça. Nos levando, nos ligando novamente ao Pai. Mas o ponto aí final é esse, que ele não somente morreu pela nossa justificação, para a nossa santificação, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, de onde também virá para buscar o seu povo. E essa é a nossa esperança enquanto vivemos aqui. Uma vida redimida, vivendo para a glória de Deus, na esperança da manifestação do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. O Senhor continue nos abençoando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, nós somos gratos, ó Pai, pela obra magnífica e poderosa que o Senhor operou através de Cristo Jesus, seu Filho, em favor do seu povo. Povo que fazemos parte, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que pela graça do Senhor,
pela sua misericórdia, o Senhor continue a operar em nós essa graça, nos educando, Deus. Mesmo que as duras penas, o Senhor nos faça, Pai, como teu filho, o Senhor nos molde a pessoa do teu filho, para que possamos produzir frutos, frutos que te honrem e te glorifiquem. O Senhor continue, ó Deus, a conduzir a sua igreja, que o Senhor continue, ó Deus, a florescer o teu povo pela face da terra, para que eles vivam não somente dentro da igreja como uma vida redimida, mas que eles vivam em todas as esferas das suas vidas com essa vida redimida, para que o teu nome seja glorificado. Assim oramos, ó Deus, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém.